Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula aqui na Escola de Soft Skills e agora a gente vai falar sobre negociação. Márcia, mas eu não trabalho no comercial, por que eu tenho que saber negociação? Você negocia todos os dias da sua vida, criatura. Não interessa qual é a área de atuação que você está, negociar faz parte da realidade humana. E olha, você já negocia desde quando você era criança e você queria comer doce antes do almoço. A gente negocia faz muito tempo, a gente só não se dá conta. Algumas coisas a gente já sabe como fazer e outras eu vou te explicar aqui, que tem algumas técnicas muito boas. Eu fiz alguns cursos já de negociação, mas eu aprendi pra caramba, sabe como, né? Quebrando cabeça. Dando muita pancada foi que eu aprendi a negociar, tá? A gente tem que entender o seguinte, que a negociação, ela é um acordo entre duas pessoas. A gente tem que chegar numa solução para aquilo que você quer, e a negociação boa é aquele velho e bom jargão de ganha-ganha, onde os dois lados percebem que saíram bem da negociação. Não pode ser uma coisa do tipo, para mim foi super bom, mas o outro se lascou. Ou o contrário, eu me lasquei e para o outro foi super bom. Isso vai durar uma, duas negociações. Não vai ser uma relação que perdura. Então, se você quer uma relação que perdura, você tem que encontrar um denominador comum que fique bom para ambos. Não é levar vantagem, tá? Toma muito cuidado com isso. Me dei bem. Toma muito cuidado com isso. Você pode estar lesando a relação, prejudicando a relação a longo prazo. Não é ficar pechinchando. Mostre argumentos de por que você acha que aquilo tem que custar menos, por que você acha que pode receber antes ou entregar mais tarde, o que for, tá? Tem uma coisa muito importante que eu quero falar para vocês de negociação e vai ser o nosso primeiro slide. Me dá um tempinho que eu vou dividir a tela com você. Primeiro slide, eu estou um pouco atrapalhada com o mouse. Vou falar para vocês a respeito de duas entidades que existem numa negociação. Essas duas entidades são o negociador, que ele é o representante de um grupo, e o grupo que tem que se sentir representado pelo negociador. É muito importante que as duas partes entendam isso. Gente, eu sempre tive isso muito claro com as minhas equipes de trabalho. Falava, se eu vou entrar numa reunião com o cliente e eu sou a pessoa que vou negociar, eu quero me sentir representando o grupo. Então, eu quero entender muito bem o que o grupo quer e eu também quero que o grupo se sinta representado por mim. Ou seja, que o grupo perceba que eu entendi o que ele quer e que eu tenho competência para conseguir o que o grupo quer, tá? Então, durante os preparos para a negociação, que a gente vai ver aqui, eu pergunto constantemente: vocês estão se sentindo representados por mim? Gente, algumas vezes eu escutei: não, chefa. Cara, é muito legal você ter uma relação aberta com o teu time, porque eu escutei isso mais de uma vez: não, chefe. Aí eu perguntava por quê. Aí eles esclareciam algum ponto que eles percebiam que eu não tinha entendido bem. E eu também falava para eles se eu estava me sentindo representando o time. E às vezes eu falava que não. Por quê? Porque, cada hora vocês estão me trazendo uma coisa. Eu não consigo entender exatamente aquilo que vocês querem. Eu estou pisando em ovos aqui. Eu não estou segura que eu estou representando bem vocês. Ok? Prestem atenção nisso. Tenham isso sempre muito claro quando vocês forem
negociar alguma coisa quando tiver alguém que é, digamos, o representante do time. Não significa que a pessoa que é o negociador, ela é a única pessoa que vai lá no cliente ou que vai numa reunião interna na empresa. Podem ir outras pessoas, mas alguém tem que ser o responsável por, tá? Muito claro isso. É essa pessoa quem tem que dizer, ok, fechamos um acordo, tá? Não dá para ficar ali na hora, e aí, o que você acha? Não dá, tem que ter clareza de quem vai fazer isso. Claro que ele pode pedir a opinião tal, mas não pode ficar demonstrando indecisão numa negociação, galera. A indecisão tem que ser antes. Negociação é um momento que você tem que demonstrar segurança, firmeza. Para isso, você tem que fazer um belo de um preparo, que é o que eu vou te ajudar agora. Preparação. A gente vai usar esse anagrama, que ajuda bastante a lembrar, que é o PICO, tá? O P vem de preparação. Então, você tem que entender muitíssimo bem qual é o problema que você quer negociar. O que está sendo solucionado? Gente, aqui é sem julgamento, aqui é sem culpado, aqui é sem fuga. Se o teu time está mandando mal, você tem que saber disso antes de negociar. Então, não esconda nada do representante. O que é ruim? Que eu voltava para a empresa doida da vida, eu falava assim, gente, passei carão. Chego lá no cliente, o cliente fala A, B, C, D, vocês não me falaram disso? Entende? Você tem que saber tudo o que está acontecendo. É clareza total. Então, time, não tenham vergonha de falar para o seu líder. Ele vai conseguir negociar muito melhor se ele souber o que está acontecendo. Segundo ponto. Quais são os interesses? Aqui você tem que entender bem como que o seu cliente funciona, por que ele quer que isso esteja acontecendo, né? Por que este problema é um problema para ele, o que você está indo lá negociar, o que isso impacta no negócio dele. Gente, aqui não é só entender a empresa, é entender também a pessoa que está do lado de lá. A pessoa que está na mesa, ou as pessoas que estão lá, elas são cobradas por alguma coisa. Elas têm metas, elas têm indicadores para atingir. De vez em quando, você deve estar pensando no negócio global, e às vezes a pessoa tem um indicador específico que você não sacou na negociação. Vou falar isso aqui em detalhe com você. Aliás, eu vou abrir esse pico inteiro em detalhes com você. Critério. Você tem que entender o que você vai oferecer de uma maneira lógica que consiga atender a necessidade do cliente. Cliente, gente, interno e externo, tá? Não vou ficar fazendo diferença aqui com vocês, tá? Não é a sua vontade, tá? É a vontade do teu grupo e é a vontade do cliente. Beleza? Não é porque você vai sair de férias no dia 20 que o sistema tem que ser entregue dia 19. Entendeu, pessoa? Que eu já vi isso acontecer mais de uma vez. Eu percebi onde é que estava a pressa do cidadão, era porque ele ia sair de férias. Beleza? Presta atenção nisso, que isso acontece demais. Gente, eu já vi isso acontecer 3, 4, 5 vezes. Tá? A pessoa vai sair de férias e, ó, adianta o cronograma para que o telefone dela não toque nas férias. Toma cuidado. E não faça isso que é feio, tá? Tô brava hoje. Opções. Coloca tudo na mesa. Todas as opções que você tem na mão. Não fica com carta escondida na manga na hora de fazer o preparo. Põe todas as opções possíveis, das melhores às menos boas, mas tenha todas elas ali na sua mesa e faça uma belíssima análise de impacto destas opções. Defina qual é a melhor, as melhores, na verdade. Coloca ali 2, 3 que são excelentes. Se você voltar para casa com isso, excelente. E marca bem o que seria difícil, que não seria uma negociação legal, tá? Você tem que ter tudo marcadinho, os extremos,
bem detalhado. Beleza? Gente, negociar é trabalho, não é levantar e ir para reunião não, tá? Eu já vi uma pancada de gente fazer isso e se estrepa. E você vê que se estrepa porque não se preparou. Se prepare que sua vida vai ser mais fácil. Deixa eu tirar aqui, ó. Aí você fala assim, nossa, Márcia, mas eu não tenho 3, 4 horas para fazer um preparo de reunião. Gente, na real, 3, 4 horas é ridiculamente pouco perto do que você vai gastar se você não se preparar. Entende isso? Você precisa ter o preparo. Ai, não vou perder tempo fazendo preparo, não dá tempo. Vamos, vamos, vamos. Gente, 3 horas de preparo para uma reunião parece muito. Cara, você vai perder mais muito, mais muito, mais muito, mas vai perder 30 horas se você não fizer um bom preparo. Escolhe o teu difícil. Gente, eu repito isso noite e dia. Escolhe o teu difícil. Eu prefiro muito mais cavar 3 horas na minha agenda para fazer o preparo. É cansativo, sim. Fazer preparo de reunião não é light, é cansativo, exaure a mente mesmo, que a gente tem que pensar pra caramba. 1000 vezes perder 3 horas fazendo o preparo de reunião do que 10, 20, 30 horas aguentando as consequências de uma negociação ruim. Escolhe o teu difícil. Eu vejo a maioria da galera escolhendo o segundo difícil, sabe? Vai empurrando, vamos ver o que vira, e conforme for o resultado da reunião, a gente se planeja. É isso, né? Conversa meia hora, vai para a reunião. Ah, depois a gente vê o que a gente faz depois que decidir a reunião, a gente se planeja. Galera, me planejo muito antes da reunião, mas muito antes com o que eu quero que aconteça, eu já sei o que eu quero levar para casa depois da reunião. Beleza? Deixa eu voltar para o slide aqui. Gente, eu tenho um pouquinho de... Me atrapalho, tá? Você já sabe. Não vou falar de novo quanto que eu me atrapalho com o mouse. Vamos lá, começa pelo teu lado. Defina o que você quer da negociação, tá? Você vai fazer 2 perguntinhas muito mágicas. Você vai começar sempre pelo fim. Sempre. O fim significa o quê? Se alguém perguntar para quem estava na reunião, principalmente para o grande stakeholder da reunião, o grande decisor da reunião do outro lado, né? Se alguém encontrar com ele depois e falar, como é que foi a reunião? Presta atenção. Você vai ter que responder isso. É a primeira coisa que você vai fazer. O que essa pessoa vai responder? O que ela respondeu é o que ela entendeu. Gente, curso de comunicação assertiva, se você não fez ainda, vai lá e faz. Você vai entender isso aqui. Comunicação é o que o outro entende. Então, o que ela responder para essa pessoa é o que ela entendeu. E como ela vai responder mostra como ela se sente. Ela pode falar assim, olha, cara, até que eu me surpreendi, viu? A gente saiu da reunião com a decisão tal e tal e tal, e eu acho que vai aumentar legal as vendas. Eu acho que o prazo de entrega vai ficar bom para a gente poder fazer um bom plano para conseguir atingir a meta de vendas desse ano. Ou ela pode responder, cara, até que foi até interessante assim a decisão, mas eu não sei se vai funcionar tão bem, eu não sei se a gente vai ter tempo hábil, e aí a gente vai ficar naquela correria para conseguir atingir a meta. Cara, estou ainda pagando para ver. Olha a diferença. No primeiro caso, ele entendeu, nos 2 casos ele entendeu, né? Foi decidido tal coisa, mas no primeiro caso ele está confiante. No segundo ele não está. No segundo ele está pé atrás. Então, você tem que definir nesse momento o que ele vai responder para a pessoa e como. O que ele vai responder é onde você quer chegar com a reunião. Então, você vai fazer todo o planejamento para chegar nesse ponto, tá? E o como ele entendeu, quer dizer, como é que ele vai se sentir, você vai dar argumentos, você vai dar um embasamento legal, você vai transmitir segurança para ele, que você vai conseguir entregar isso que você está dizendo para ele. Sacou a ideia? Você começa pelo fim da reunião, mas não é o fim da conversa,
é o fim depois da reunião. Gente, de novo, curso de comunicação assertiva, vai lá fazer. Nesse curso eu falo isso, você sempre começa uma conversa por essa pergunta, lá pelo fim. Você vai ter uma conversa difícil, você vai conversar sobre um aumento, você vai conversar sobre uma meta, qualquer coisa que você for fazer um feedback, sempre, o curso de feedback eu falo isso também. Sempre começa por isso. Quando alguém perguntar para a pessoa como é que foi a conversa com a Márcia, o que ela vai responder? É ali que você tem que chegar. Beleza, galera? Defina os limites mínimos e máximos de uma negociação. Principalmente se você tem valores, se você tem prazos, deixa isso claríssimo antes, tá? A gente está tudo no preparo. Qual que é o máximo que a gente pode chegar? Quer dizer, como antes a gente pode entregar um produto, com mais tarde a gente pode receber o produto. O mínimo e o máximo, defina, de valor, de prazo, se você está entregando, se você está recebendo, define isso. Quer dizer, o que é o bom, o que é o ruim, tenha isso muito claro, porque se passar, tá, dos teus limites, tá, principalmente o teu limite ruim, mínimo e máximo que varia, tá, gente, o que é bom, o que é ruim. Depende se você vai pagar ou se você vai, se você está comprando, se está vendendo, né? Se ficar no limite ruim, você já sabe. Se você está chegando perto dele, você já sabe, tá? Você vai voltar para casa com uma coisa ruim. Lembra sempre que a negociação é baseada em acordos. Usa esse acrônimo em inglês que chama Best Alternative to Negotiated Agreement, o BATNA. São esses os parâmetros, o mínimo e o máximo, e define o parâmetro ótimo. Qual é a melhor alternativa? Por que você tem que definir qual é a melhor? Você tem o mínimo e o máximo, fala assim, olha, se bater aqui, mamão com açúcar, melhor coisa. É a hora de você fechar. Gente, tudo certo, ficou maravilhoso. Até a próxima. Um beijo e fui. Vaza, cara. Sela o acordo ali. Ai, mas eu tenho mais coisa para falar. Filme. Cele o acordo e vai embora. Olha, passou um filme na minha cabeça. Da pancada de vezes que eu tinha um caminhão de coisas ainda para falar depois, que eu tinha preparado para falar, e eu levantei e fui embora. Do tipo, gente, maravilhoso, ótimo, ficou bom para você? Levantei e fui embora. Putz, uma pancada de vezes. Então, tenha isso na mão, porque a hora que chegar nesse ponto, só encerra a reunião, faz o fechamento bonito, né? Aquele resumo do que a gente concluiu aqui, do acordo que a gente fez e se manda. Defina antes quais os itens que você tem que fugir. Isso aqui significa pontos que você não pode chegar perto, aonde estão as tuas fragilidades. Deixa eu falar para você disso aqui na tela aberta. As fragilidades são pontos que você tem muita dificuldade, que vão afetar o seu cronograma ou que vão afetar seriamente a sua produção, ou até limites de custo e tal. Vou dar um exemplo com copo aqui. Imagina que você faça copo, você fala, cara, fala para o teu representante ali, olha, a gente faz bem pra caramba essa curvatura aqui do copo, tá? Se ele resolver fazer essa curvatura mais fininha aqui, cara, esse material não aguenta, a gente vai precisar de um outro material, vou ter que mexer na máquina, vou ter que treinar o pessoal, então assim, olha, presta atenção para não chegar, assim, se puder não discutir o desenho aqui da curvatura, tá ótimo. Você entendeu a ideia? Você tem que ter clareza daquilo que você não pode aceitar na negociação, que é um parâmetro muito difícil. Então, quando o cliente vai rumando para aquele lado, quer dizer, quando ele começa a querer discutir a curvatura do copo, você tem que ser habilidoso para trazer ele de volta para o foco da reunião, tá? Eu falo bastante disso na aula O Poder das Perguntas, tá aqui na escola e assiste. Você vai fazer perguntas de forma que você consiga trazer o teu cliente de volta para cá. Mas você tem que ter clareza. Gente, eu fui muito
habilidosa nisso já na vida. Muitas vezes o pessoal me levava para a reunião. Meu time mesmo falava, chefe, vai com a gente na reunião. Vocês não dão conta, galera? É que tem um assunto, chefe, que se entrar vai ser muito espinhoso para a gente. E a gente quer que você vá justamente para não deixar o cliente entrar nisso. Que você consegue tirar o cliente quando ele vai para o foco errado. Tanto que eu desenvolvi essa habilidade. Então, aprenda a fazer isso. Isso vale ouro, gente, mas vale, sabe, pilhas de ouro, porque você volta para casa sem algo muito ruim. E se você não souber fazer isso e tirar ele dos pontos, ele entra e aí é mais difícil, porque você vai ter que lutar com argumentos. É muito mais difícil. Então, você tira ele do terreno. Entende a ideia? Você não deixa ele entrar no terreno, você já tira ele antes de entrar. Eu sei fazer isso. Aprende, está lá na aula de perguntas. Não vou ficar abrindo a aula de perguntas aqui, eu sei que você está com vontade de saber. Vai lá para a aula, porque senão essa daqui vai ficar gigantesca. Vamos continuar aqui. Agora pensa do lado do cliente. Você já olhou todo o seu lado, agora você vai olhar para o lado do cliente. Primeira coisa, conheça o teu interlocutor. Saiba quem vai para a reunião. Quem vai estar na reunião? Guinho, Zezinho, Luizinho. Quais são os objetivos de cada um ali? Às vezes cada um é de uma área diferente, cada um tem um foco diferente dentro da empresa e eles vão olhar para o problema com pontos de vista diferentes. O cara do comercial está pensando na venda. O cara do financeiro também está pensando na venda, mas ele está pensando muito no custo que ele está pagando para você desenvolver o projeto. O cara que está da operação, ele está pensando a dificuldade que vai ser usar do jeito que você está pensando em fazer. Quer dizer, vai sobrar para ele no dia a dia, né? Então, cada um tem um foco diferente. E você vai prestar muito atenção no que cada um deles é cobrado, tá? Tenta entender quais são as metas do teu cliente, tá? Procure descobrir quais são os objetivos estratégicos envolvidos. Quer dizer, quais são os objetivos estratégicos da empresa? Se você conseguir fazer um link entre aquilo que você está negociando e um objetivo da empresa, maravilhoso. Deixa eu explicar um caso para vocês, meu. Uma vez eu estava no cliente, uma vez não, um projeto de anos com o cliente, e num determinado momento, era uma segunda reunião que a gente fazia, que na sequência, uma das pessoas do cliente insistia em falar de teste. Teste não era pauta, mas já era a segunda reunião seguida que ele falava de teste. Eu falei, caramba, tem alguma coisa aí com esse cara de teste. Ele não era de teste, nada. Eu falei, vou tomar um café com ele, entendeu? Chamei ele para tomar um café, tá? Fulano, percebi que na reunião passada e nessa, você falou sobre teste, a gente ainda não está discutindo isso. O que está pegando? Por que você está trazendo esse assunto antes da hora ainda? Ele não me falou de primeira, tá? Ele falou, eu fui dando corda. Assista a aula O Poder das Perguntas. Corda para ele, fui investigando até que ele me falou que uma das metas dele era cobertura de teste. Gente, cobertura é você fazer testes que cobrem todo o sistema, tá? E aí eu falei para ele, falei, cara, a gente não tem uma programação de uma cobertura de teste tão grande no sistema. Ele falou, esse é meu medo, é por isso que eu estou perguntando. Falei, não foi um requisito quando a gente fez a negociação do projeto. Então, está fora do escopo do que a gente vai entregar. Falei para ele, mas espera aí que eu vou ver se eu consigo te ajudar. Deixa eu pensar. Voltei para dentro da empresa, conversei com o meu time, falei, gente, é isso, expliquei. Falei, olha, como é que a gente pode ajudar esse cara? Porque trazer ele para o nosso lado vai ser ótimo, né? Aí a galera percebeu que dava para paralelizar o teste, quer dizer, eu consigo tocar aqui o desenvolvimento do produto e consigo, em paralelo, colocar mais alguém fazendo a cobertura de teste. Falei, beleza, não atrapalha o nosso cronograma? Não, não atrapalha, dá para colocar alguém para testar. Legal, a gente tem alguém? Procuramos, tinha alguém. Voltei para o cliente, falei, cara, consegui um jeito aqui, ver se te atende. Só que não vai ser no mesmo custo, eu vou te cobrar uma pessoa a mais. Ele falou, Márcia, o dinheiro eu consigo, eu só preciso que você encaixe. Gente, resolvido.
Pensa o quanto que esse cara passou a adorar a gente. Então, presta atenção. Esse cara entrou de vez no projeto, ele queria que desse muito certo. Ele negociava a nosso favor direto. Por quê? Porque estava atendendo o objetivo dele. Então, preste atenção que você pode conseguir um baita aliado dentro do teu cliente se você conseguir atender os objetivos das pessoas que estão ali. Elas têm metas, galera, elas são cobradas da mesma maneira que você também é cobrado pelos teus objetivos. Fique atento a cada perguntinha que eles fazem para você. Antecipe as objeções, ou seja, pensa em tudo que o teu cliente vai falar. Isso não dá, isso não pode, isso vai ser difícil, isso vai ser complicado, blá, 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 blá. Tudo que ele vai contra-argumentar da tua solução, prepara. Já tenha esses argumentos prontos, na manga. Ai, Márcia, mas será que eu vou usar todos eles? Te dou certeza que não. Se você se preparar bem, você vai voltar para casa com uma pancada de coisas que você não usou. Se você se preparar mal, você já sabe. Você vai ser pego de calças curtas, vai trazer para casa um monte de coisa que você não sabe resolver. Escolhe o teu difícil. Isso aqui, sabe quando eu falo que é ouro? É ouro pra caramba. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. A pessoa que está do outro lado não pode voltar para casa de mãos vazias. O que significa isso? O negociador vai para a reunião, ele é o representante de um grupo. Aí pensa que alguém do time dele, do cliente, depois vira para ele e fala assim: como é que foi a reunião? Primeira coisa que esse cara quer dizer é o quê? Cara, eu consegui isso, isso, isso. Ele tem que conseguir alguma coisa. Tem que conseguir. Abrindo um parênteses para a aula de instintos, se você não assistiu ainda, vai lá e assiste a aula de instintos. Aqui, gente, tem tudo a ver com o teu instinto de sobrevivência. Você precisa de um apoio do grupo. O apoio do grupo é o teu time. Se você é o representante do grupo e foi lá negociar e voltou para casa e falar, eu consegui abobrinha, cenoura e beterraba, umas coisinhas muito bobinhas, vai falar, nossa, serve para nada mesmo. Agora você fala, voltei com leitão. Quer dizer, ele volta com alguma coisa boa, ele vai se sentir muito forte, ele vai se sentir realmente pertencendo àquele grupo que ele estava representando. Tá? Quem não assistiu a aula de instintos, que está meio vago, vai lá e assiste a aula, que você vai entender muito por que a pessoa não pode voltar para casa, não pode sair da reunião de mãos vazias. Aí é o seguinte, se ela não pode sair da reunião de mãos vazias, o que você tem que fazer? Presta atenção, você tem que dar alguma coisa para ela. Toda negociação, cada um dos lados vai sair com coisas boas e não pensa que você vai conseguir entrar numa reunião sem ceder. Você vai ter que ceder alguma coisa, isso faz parte do jogo da negociação. Você cede, você ganha, você cede, você ganha e você vai entrando num acordo. Se você sabe que você tem que ceder, o que você faz? Deixa o presentinho pronto. Galera, eu deixava 2, 3 presentinhos, ó, prontinho, chuchu. Eu dava aquela dificultada para não ser fácil. Eu nunca entregava fácil, tá? Mas você vai ter que ralar um pouquinho para ganhar o presente. Vai ralar um pouquinho. Eu deixava ralar, eu contra-argumentava, e ia, até que eu cedia para ele perceber que não foi fácil voltar para o grupo e falar assim: ah, ela me deu isso aqui, ó, ela me deu já um leitão de largada. Gente, agora, cara, eu ralei para pegar esse leitão. Caramba, eu tive que brigar, foi lutar, foi suado, mas está aqui, ganhei o leitão. Então, deixa alguma coisa pronta para ele. Prepara algo que você vai entregar, algo que você enfeita bastante, tem que ser algo que ele queira, algo bom para ele. Não pode ser uma migalhinha que você põe um baita papel de presente, não faz isso, tá? Isso é feio, tá? Isso é jogo sujo. Coloca alguma coisa bacana. Aí você põe papel de embrulho bem bonito e deixa ele lutar para ganhar, tá?
Segredinhos da negociação. Deixa ele lutar para ganhar. Mas, gente, sempre deixa alguma coisa pronta para a pessoa. Ficou vago? Vai para a aula de instinto que você vai saber o poder que isso aqui tem de você não deixar a pessoa voltar de mãos vazias. Camadas de corte, aqui é o seguinte, você tem que preparar camadas de corte para você ir cedendo. E você tem que ter isto pronto antes da negociação. Deixa eu voltar para cá e explicar para vocês. Principalmente quando você vai fazer negociações que envolvem valores, por exemplo, tamanho de equipe, prazo, vá preparando todas as camadas, porque à medida que a coisa aperta, você já tem pronto toda a tua estratégia. Eu, quando ia fazer reunião de orçamento, essa dica é valiosa para quem tem que fazer orçamento que eu estou dizendo, orçamento interno de empresa, quando você vai fazer a dimensão da sua área, você vai programar os aumentos, você vai programar todos os gastos que você vai ter com capacitação, com contratação, com desligamento, com infraestrutura, tudo aquilo que você vai precisar para botar a tua área para rodar, para atingir as metas aí durante o ano, tá? Eu preparava 3 camadas, tá? Eu preparava uma primeira camada, que aí eu chamava os meus coordenadores e falava, gente, abrimos a porta da esperança. Coloque tudo que vocês querem, tudo, para dar aumento para todo mundo que merece, aumento que você acha que tem que dar, manda ver, dessa lenha, tudo bonito. Beleza. Aí a gente já fazia uma reunião e baixava um pouquinho, tá? Já vamos dar uma primeira enxugadinha, tá? Até para a gente fazer o exercício ali de como é que a gente enxuga. Beleza. Esta primeira, que eu chamava de versão otimista, era a versão que eu colocava no orçamento. Depois eu vou explicar lá no final da aula por que eu mandava essa. Eu tinha uma intermediária que era a realista, é a boa, essa a gente rodava bem. Essa daqui até mais do que a gente precisa, a otimista. A realista está aqui no meio. E aí depois eu tinha uma que era para rodar assim no talo, quer dizer, vai ser difícil, tá? Vai ser difícil rodar o ano com isso aqui. Não é um corte na carne, assim, não preciso desligar pessoas, nada, mas vai ser apertado. Não vou conseguir os aumentos que eu queria para todo mundo, vai ser difícil. Na realista, eu consigo os aumentos, mas às vezes eu não consigo no valor que a pessoa quer, tá? Desculpa, no valor que a pessoa merece. Mas eu consigo acomodar os aumentos legais e tal, na mais realista, eu rodo bem, tá? Na de baixo vai ficar um pouco mais difícil, tá? Na realista o aumento tá bacana, desculpa, na realista. Na pessimista, eu não vou conseguir o valor que a pessoa quer. Beleza? Tenha as 3 camadas prontinhas, tá? Por quê? Porque durante o processo de negociação, que às vezes pode levar semanas, você não precisa ficar elaborando isso. Você tem várias outras perguntas, outras coisas que vão te pedir, simulações e etc. durante o orçamento, e você já tem ali as tuas 3 versões prontinhas. Eu chamava de camadas de corte. Eu não sei se esse é um nome bom, mas é comum isso em negociação, você já deixar camadas prontas, tá? Feito isso, antes de você ir para a reunião, repassa tudinho, tintim por tintim, de forma que o negociador se sinta um representante do grupo e o grupo se sinta representado pelo negociador. Gente, isso é de suma importância, tá? Não vá para uma reunião sem ter essa conversa franca com o time. Beleza? De novo, escolhe o teu difícil. Nossa, mas você vai levar as 3, 4 horas. Vai, galera, vai levar isso aí mesmo. Escolhe o teu difícil. Durante a reunião de negociação, comecemos. Rufem os tambores, eu adoro isso. Eu vou preparada até aqui, ó. Eu tenho munição à beça numa reunião de negociação. Eu adoro. Primeira coisa, a impressão primeira é a que fica. É essa primeira impressão que vai definir o clima
da reunião e que você vai saber como que o teu oponente vai sentir a reunião. Gente, vou dar um exemplo bem simples. Sabe quando você vai, sei lá, uma conversa, uma negociação, e a pessoa chega com um monte de pasta, da época das pastas, e fala, nossa, tá super preparada, caramba! E agora, como é que você faz quando você tá com o computador, né? Cara, eu sempre dava um jeito de pedir para projetar e abrir a minha tela. E eu deixava essa tela estrategicamente aberta no lugar certinho, tá? Por exemplo, reunião de orçamento, normalmente eu tinha 2 telas que eu ia passar meio atrapalhada antes da tela que, digamos, eles queriam ver que a gente estava discutindo. Eu passava por uma tela, por exemplo, que eu tinha análises de despesas, tá? Passar, ai, nossa, isso aqui é a tela de despesa, de análise de despesa. Desculpa, deixa eu procurar, que a gente está vendo mesmo. Clicava na outra que era análise de aumentos. Gente, análise de aumentos, colaborador a colaborador, eu tinha parágrafos, pelo menos um parágrafo de 5 linhas por colaborador, justificando por que ele merecia aumento. No mínimo, um parágrafo de 5 linhas. Não é por mérito, não é crescimento. Não, tem que estar escrito bonitinho. Se alguém quisesse discutir comigo, ia ter que passar essa planilha comigo. Mas a pessoa já sabia que eu tinha feito uma análise muito boa. Ou seja, tem mais 10, 15 gerentes ali no orçamento. Vocês acham que eles vão vir perguntar para mim? Querer repassar os aumentos comigo ou com a pessoa que só escreveu mérito, crescimento, observado? Eu estou muito mais preparada. Beleza? Aí eu dava um jeito de passar por essas telas deles saberem que eu tinha isso na mão. Quer dizer, as pilhas de documentos virtuais davam um jeito das pessoas saberem que eu tinha tudo isso. Se fosse a hora de discutir aumento, eu abria essa planilha assim, que eles, caramba, você analisou pessoa a pessoa? É, analisei pessoa a pessoa, e analisava mesmo, tá? Depois eu posso fazer uma aula para vocês só de análise de aumentos, mas eu fazia, um por um. Esteja preparadíssimo, mantenha firmeza, então você tem que entrar bem pra caramba, psicologicamente, com muita segurança. Senta direitinho na cadeira, tá? Não fica largadão. Eu sempre falo isso porque é um detalhe, vocês veem que eu me arrumo toda hora, né? É um detalhe que pega pra caramba. Firme, gente, firme pra caramba. E mostre flexibilidade. Não seja duro, não fique respondendo, ah, não dá, de largada. Escuta a pessoa, presta atenção, não coloque um não de largada, fala, olha, isso parece que é uma coisa viável, por outro lado, tem estes impactos, beleza? A gente está ensinando beabá com isso, né? De não falar o não de largada, mas preciso falar. Ouça muitíssimo bem, com muita atenção, o que a outra pessoa está te dizendo. Às vezes tem alguma coisa que ela vai te falar que você não prestou atenção, que você não levou em consideração. Se é uma coisa de negociação longa, tipo um orçamento, você consegue voltar com essa informação e arrumar as suas coisas. Se a coisa tem que ser decidida ali, cara, qualquer café, qualquer intervalo, dá um jeito de pensar em como encaixar o que ela te falou ali, que é importante, você não levou em consideração. Mas presta bastante atenção. Normalmente as pessoas falam o que elas precisam. Vai lá para a aula de comunicação que eu falo disso. Planeje bastante, mas saiba improvisar. Aqui, gente, é o seguinte, quem tem mais informação é quem se sai melhor nas negociações. Por isso que aquele preparo lá atrás que eu falei, coloca tudo que está acontecendo na mesa, porque às vezes nem tudo que você falou lá vai entrar no planejamento, mas tudo que foi dito lá te ajuda na negociação. Tá? Então, assim, tenha sempre muita informação na mão, o máximo que você puder. Por isso que eu falei, eu vou até aqui de munição. Se eu vou usar, eu não sei, mas eu tenho. Deu o primeiro valor. Isso aqui é muito legal. A maioria das pessoas fica reticente
em colocar a primeira proposta na mesa. Espera que o outro coloque, porque daí eu sei mais ou menos o que ele está pensando e tal. Quando você coloca, você dá o tom, você seta o parâmetro. De novo, vou dar meu exemplo de estratégia de orçamento. Sabe o que eu fazia? Por que eu colocava a minha versão otimista no orçamento? Eu já conhecia toda a turma, né? 15 anos trabalhando na empresa, lá pela terceira, quarta rodada de orçamento, eu já tinha pescado o seguinte: a maioria da galera colocava mais ou menos dentro do que seria bom, né? Quer dizer, dentro do que seria a minha camada realista, o meu orçamento realista, e colocava uma pequena gordurinha, alguma coisa assim. Eu não, eu mandava ver. Por que eu mandava ver? Eu sabia que eu ia ser apertada em algum momento. O papel do financeiro é justamente esse. É apertar, 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 fazer mais com menos. Eu sabia que eu ia ser apertada em algum momento. Falei, cara, escolhe o teu difícil. Eu escolhi o meu difícil. O que eu prefiro? Eu sempre prefiro ser apertada no começo. Sempre. Eu sempre prefiro ser apertada no começo da negociação, no começo do projeto, na hora que eu estou na pré-venda. Eu odeio ser apertada no final. No final, você tem muito pouca margem de manobra. No começo, você tem muito mais margem de manobra. Por isso que eu jogava o meu orçamento otimista primeiro. O que acontecia? Eu ia tomar uma bronca. Beleza, eu já sabia. Eu já sabia. Meus coordenadores sabiam que eu ia tomar bronca. Só que é uma bronca planejada, galera. Eu já sabia que eu ia tomar bronca. Então eu já entrava, já sabia que ia acontecer o seguinte: Márcia, de novo, mais um orçamento, você pega e põe as coisas lá em cima de novo. Poxa vida, Márcia, a gente já te explicou que você não pode colocar, subir tanto valor de um ano para o outro. Você não tem que arrumar isso. Aí eu, poxa, gente, mas isso, mas aquilo, mas aquele outro, mas aquele outro. Tinha um monte de argumento de por que eu estava colocando daquele jeito. Não pode ser fácil, não pode ser. Ai, tá bom, claro, eu vou ajeitar. Não, argumente bastante de por que você tinha colocado daquele jeito, volta e arruma. Beleza? Você já está com a segunda versão pronta, tá? Por que eu fazia isso? Porque eu setava qual é esse delta. Se eu tinha que enxugar 10%, por exemplo, 20%, esse era o parâmetro. Eu não ia ser pega de surpresa com um parâmetro fora disso. Por exemplo, se do meu otimista para o meu realista tinha 10%, não adiantava vir, você vai ter que diminuir 20% do teu orçamento, eu estava lascada. Agora, se eu seto o parâmetro, quer dizer, eu te entrego uma versão daqui a alguns dias, o que acontecia? O meu eu já sabia que estava acima, me apertava, enquanto eu preparava o meu, eles iam passando por todos os outros, muitas vezes nem voltava em mim, porque só de passar por todas as áreas, uma empresa que, sei lá, tem 15, 20 áreas para passar, cansa demais. Aí era um tal de, Márcia, já fez? Já terminou, Márcia? Quantos por cento você reduziu? Consegui reduzir 10. Tá bom. Muitas e muitas vezes eu não passava por uma segunda rodada de orçamento. Ou quando eu passava por uma segunda rodada, ela era bem mais fácil. Por quê? Porque eu já tinha enxugado bastante. Gente, mas eu já enxuguei 10. Vocês querem que enxuga mais ainda? Raramente eu descia para a minha terceira camada. Raramente. E lembra que a segunda camada eu conseguia, tanto em termos de dimensão, quanto eu conseguia dar aumento para todo mundo no valor que as pessoas mereciam. Sacou? Você tem que conhecer o teu opositor muito bem para você conseguir montar a estratégia. Então, eu tinha essa estratégia certinho. Eu já ia pronta para tomar a bronca no começo. Em algum momento você vai tomar. Em algum momento eles vão te apertar. Eu já deixava me apertar no começo. Depois da negociação, gente, eu vou chover no molhado. Que a maioria das pessoas não fazem o óbvio, que é o quê? Terminou a reunião, vai fazer uma reunião interna de lições aprendidas, olhando o lado do negociador, do representante, e o lado do grupo dos representados. Aí aqui, gente, é muito interessante repassar toda a reunião, tudo o que foi bom, tudo o que foi ruim na reunião, e vocês verem o que aconteceu, né? Por que o negociador não conseguiu, tá? Ou conseguiu muito bem o que ele conseguiu. Poxa, conseguiu muito bem porque a gente te deu todas essas informações, a gente te preparou direitinho. Ou, putz, você conseguiu escapar
escapar daquele ponto ruim que a gente te falou que ele ia tocar. Lembra da curva do copo? Que ele ia falar da curva do copo e você tinha que escapar disso daí. Nossa, maravilhoso. Os pontos que não deram certo. Putz, esquecemos de falar isso. Caramba, a gente devia ter te preparado que ele poderia falar sobre. Nossa, Ciclano estava na reunião. Cara, não lembrei que o Ciclano falou da outra vez, não sei o quê. Beleza? Tá? Espero que essa aula tenha te ajudado bastante. Lembra sempre que você precisa ter um representante que represente o grupo e o grupo se sinta representado por ele. Você tem que saber muito bem o que a pessoa vai falar depois da reunião e como ela vai falar. Tenha os teus limites mínimos e máximos e, por favor, deixa um presentinho pronto para a pessoa. Ela tem que voltar para casa com alguma coisa bem legal. Ela vai gostar de negociar com você, porque ela está levando alguma coisa para casa. Isso tem muito significado para quem vai negociar. Espero que você tenha gostado. Beijo, queijo. Fui.